Muito bem, meus amigos, iniciando então o nosso trabalho de hoje. Nas Fronteiras da Loucura, nosso livro, Manuel Filomeno de Miranda, na autoria espiritual, Divaldo na psicografia. E nós vamos agora para o capítulo número 13, Experiências Novas. Muito bem, nós vimos no nosso encontro anterior, no capítulo que tratava, vou pegar o título aqui certinho, Despertamento em Outra Realidade. Nós vimos aqui tanto a situação dos nossos 5 jovens, né, que desencarnaram naquele acidente, com foco, né, no jovem Fábio, que recebia a atenção da avó, a dona Ruth, e do posto de socorro também, e também com a nossa irmã, que despertava também no plano espiritual após a desencarnação. O capítulo que nós vimos então no último encontro falava exatamente sobre o despertamento desses jovens e o choque de realidade que eles tiveram, se vendo agora no plano espiritual, ao mesmo tempo sofrendo a influência dos eventos, né, que antecederam a sua desencarnação, no caso do rapto da irmã, no caso das drogas e do acidente, né, que levou à desencarnação dos jovens, e todos eles ali então sofrendo esses efeitos, e ao mesmo tempo a influência também dos pensamentos dolorosos que as famílias estavam vivenciando, com agora esse choque de realidade também, vendo os seus filhos desencarnando. Então, sentimentos de revolta, de dor, de angústia, e também ali todo o processo, desde o momento da autópsia, para se registrar, da necrópsia, né, da necropsia no caso, para se registrar as causas daquelas mortes, e ao mesmo tempo, né, velório. Pois é, Braz, daí para pior, né, porque não só dos casos que a gente já estudou em outros livros, em que uma pessoa descobre que morreu e para ela isso é um choque, mas as circunstâncias que levaram a esse choque, a essa desencarnação. Então, como a gente viu, a irmã, o rapto, o medo da morte, a violência que ela sofreria, os jovens, da forma como eles desencarnaram. Então tudo isso acabava provocando esse efeito, e ao mesmo tempo entrando em sintonia com o pensamento da família, piorando ainda mais. Então a gente viu aqui no final, com exceção do Fábio e de um outro jovem, os demais, os 3 jovens amigos que já estavam numa condição bastante desequilibrada na própria vida que levavam na vida material, com drogas, com descaminhos e tudo mais, eles então foram atraídos pelo pensamento dos familiares. E como nós vimos aqui no final, nesse trechinho, né? Bom dia, Fabi. No trecho final, foi colocado para nós assim: Fábio e o outro amigo, porque não se encontrassem muito comprometidos com os vícios que viessem de uma estrutura familiar mais digna, foram poupados a presença do cadáver e as cenas fortes que se desenrolaram antes e durante a inumação dos corpos. Não se furtariam, é certo, ao mecanismo de recuperação, apesar da ajuda da antiga mãezinha, que o reembalava nos braços, na condição de avó. Desperta-se cada dia com os recursos morais com que se repousa à noite. Além do corpo, cada espírito acorda conforme o amanhecer que preparou para si mesmo. Então, nesse trecho, em que traz para nós: foram poupados a presença do cadáver e as cenas fortes que se desenrolaram antes e durante a inumação dos corpos, é exatamente ali, né, o reconhecimento do corpo, a necropsia, a preparação do velório, o velório mesmo, com todo aquele clima, que não era um clima pacífico pelo que nós vimos, mas era um clima cheio de revoltas, né? E a gente faz um paralelo com o livro Voltei, em que Frederico Figner conta os detalhes do próprio velório. E ele menciona, né, tanto os desencarnados que estavam ali de curiosos ou zombando da condição desse novo desencarnado,
que se depararia com o plano espiritual, ao mesmo tempo a indiferença daqueles presentes, né, que aproveitavam o velórios, né, como um simples evento social. Então para ele era até tranquilo, porque ele se encontrava numa condição equilibrada. Mas aqui não, aqui a gente vai ver os jovens presenciando toda aquela revolta, né, aquele sentimento desequilibrado de toda a família, ao mesmo tempo também sendo atraídos, influenciando e sendo influenciados pelos familiares. Então era um clima bastante problemático para eles, né? Isso diferentemente aqui do caso do Fábio e desse outro amigo que ficaram lá no plano espiritual, embora sendo assistidos, continuavam ainda sofrendo o efeito daquele pensamento que vinha de longe afetá-los, e a irmã da mesma forma que também se encontrava ali assistida, acolhida, mas ainda angustiada. Eles então foram colocados para dormir, no caso a sonoterapia, como recurso para auxiliá-los nesse momento inicial de despertamento no plano espiritual. Bom, número 13, experiências novas. Aqui é importante só fazer uma ressalva sobre esse livro, que embora ele seja contextualizado naquele clima de carnaval, nós temos percebido nesses últimos capítulos que ele tem tratado de desencarnações e serviços de assistência que essas equipes espirituais estão prestando. Então tudo começou com aquele caso em que nós vimos, né, Jucinda, que estava ali hospitalizada naquela condição grave, beirando ao suicídio por ter abortado um espírito, e esse espírito se tornando o obsessor. Nós vimos então a mobilização de Dr. Filomeno, de Dr. Bezerra de Menezes, de Filomeno de Miranda, e mais os trabalhadores do posto de socorro, prestando várias assistências. Então, o ensinamento interessante aqui do livro vem sendo exatamente a gente conhecer de que forma que as equipes espirituais vão atuando nessas desencarnações, nessas circunstâncias em que a gente tem acompanhado. E aqui a gente vai acompanhar mais uma desencarnação, mais um trabalho assistencial que é feito por esse grupo todo. Então é bacana que a gente venha ali, né, vários exemplos de situações que vão acontecendo, porque enquanto nós olhamos, né, nos meios de comunicação, situações que nós conhecemos e vemos no nosso cotidiano, a mobilização dos encarnados diante desse tipo de desencarnação, a gente passa também agora a transcender a nossa visão para vermos de que modo que o plano espiritual atua em paralelo àquilo que acontece no plano físico. Né? Então é bem interessante para o nosso aprendizado. Bom dia, Didima. Vamos lá. No último dia do Carnaval Carioca, aqui é como eu falei para vocês, né, interessante que o Filomeno de Miranda ele vai lançando algumas gotas de esclarecimentos, de informações, para a gente poder se situar onde as coisas acontecem. Aqui então ele foi claro agora falando do Carnaval Carioca. Até então ele lançava ali um pouco, né, da estação central, falava um pouquinho sobre uma grande metrópole, mas agora ele foi claro, né? Então, Carnaval Carioca, realmente ali agora a gente tem certeza da localidade. Então, no último dia do Carnaval, no dia da terça-feira, né? Terça-feira do Carnaval, guardávamos maior soma de atividades em razão dos excessos a que normalmente se entregam as pessoas, despedindo-se uns da festa e outros do corpo que enferma, sem possibilidade de recuperação. Então, no último dia, o trabalho mais intenso. Moléstias graves se instalam em oportunidades diversas. Comportamentos morais se alteram sobre o assodar dos apetites, né, o aceleramento, a rapidez com que os apetites vão sendo alimentados, né, apetites desmedidos. Distúrbios afetivos surgem após tais ilusões que passam. Sossobros financeiros ficam em cobranças demoradas, como efeitos perniciosos da utopia. Então a gente viu aqui várias situações que ele foi colocando. Moléstias graves, né? Então, alcoolismo, drogas, excessos de toda ordem, noites mal dormidas, estimulantes que são tomados, então vão surgindo situações variadas. Comportamentos morais que se alteram
Então ali todo tipo de prazeres, né, que são ali prazeres inferiores que nos levam realmente a uma queda moral. Distúrbios afetivos surgem após tais ilusões, pessoas se envolvendo afetivamente, sem precauções, infidelidades, vivência de sexo desregrado, né? Então tudo isso vai acontecendo. Sobre os financeiros ficam em cobranças demoradas, aquelas pessoas que se endividam nesse período do carnaval, com viagens, com festas, com excessos, e depois vem a cobrança trazendo aquela preocupação que vai se estendendo a longo prazo, né? Tudo isso, então, em consequência dos efeitos perniciosos da utopia, essa fantasia de imaginar que esses prazeres, né, são prazeres concretos, são os verdadeiros prazeres do espírito, e na verdade não passam de fantasia. Bom dia, Gilda. Os homens, porém, sem darem-se conta da necessidade do espairecimento sem destruição da vida, da alegria sem o apelo à desordem e do prazer sem o comprometimento moral, fixam-se nas fugas espetaculares à responsabilidade, permitindo consumir-se inutilmente e alongando por largo período a frustração não atendida, a sede e a fome não saciadas. O movimento em nosso plano de ação socorrista foi contínuo. Pôde-se recolher grande número de desencarnados em lastimável estado, que no fragor das festas se dava conta da inutilidade dos caprichos que sustentava, chorando copiosamente em arrependimentos sinceros e inesperados. Cansados da busca do fútil, despertavam para outros valores, recebendo imediato auxílio, desde que, onde se encontram as necessidades reais, logo surge o amparo próprio desentendido em atitude socorrista. Quando ele fala aqui para nós sobre grande número de desencarnados, nós vamos encontrar ali, né, se nós fizéssemos, por exemplo, uma estatística do número de desencarnados que em virtude dessas grandes agitações, não apenas do carnaval, mas em grandes feriados, por exemplo, como vamos colocar o Réveillon. Então, pessoas que viajam, o número de acidentes nas estradas, as pessoas que se alcoolizam e usam drogas, violências que acontecem nas relações entre as pessoas. Então, tudo isso motivado por esse clima que vai surgindo. Aqui é a mesma coisa. Então, esse grupo de socorro vai então acolhendo esses espíritos que vão se aproximando, mas lembrando, como a gente viu em um capítulo anterior, não basta apenas o espírito desencarnar e sofrer. Ele tem que demonstrar realmente a sinceridade da ajuda que ele pede. Não é aquele pedido de ajuda, eu estou pedindo porque eu estou sofrendo. No momento em que eu paro de sofrer, eu volto para a minha vida normal. Mas é o pedido de ajuda para que realmente saia daquela condição, que seja um arrependimento sincero, buscando novos valores, que é o mais importante. Bom dia, Andréia. Então aqui é o que a gente encontra, essa grande movimentação dos trabalhadores, exatamente, Dudu. O morto tem que saber morrer. E nesse caso, saber morrer significa morrer com equilíbrio, morrer com o pensamento voltado para as conquistas do espírito, o espírito fazer uma reflexão, saber fazer uma reflexão sobre tudo aquilo que ele viveu até então. É a educação para a morte, né, como a gente tem estudado. A luta sistemática do engodo contra a realidade, na personificação do transitório mal contra o permanente bem, ceifa muitas esperanças daqueles que, fracos nos embates e sem segurança robustecida nas ações, são vencidos pela debilidade que neles se cedia. Então, muitos daqueles que desencarnam, tomados pelas fraquezas morais e pelas tendências inferiores que ainda trazem, sem terem essa segurança moral que vai ajudá-los tanto no trabalho interno, né, no trabalho íntimo dos sentimentos, das ideias, mas também nas próprias ações. Não há como negar-se que o homem é o artífice do seu destino, sendo feliz ou desventurado conforme eleja o procedimento que se deve impor. Certamente que a opção que se faz de difícil vivência quando escolhe a dignidade e o sacrifício dos interesses inferiores. Todavia,
os júbilos que se fruem e as bênçãos que se colhem são maiores e mais compensadores em relação às outras satisfações que se experimentam. Então vai falando para nós que escolher, né, a retidão como filosofia de vida é realmente um grande desafio, né, principalmente no mundo como o nosso, onde nós nos influenciamos mutuamente e o estilo de vida que nós adotamos, o estilo de vida das facilidades, dos prazeres fáceis, do apego, né, às ideias materialistas. Então tudo isso para nós é um estilo de vida que nós aprendemos naturalmente. Uma criança na educação familiar, ela acaba aprendendo na observância da conduta dos pais, naquilo que eles compram, no modo como eles se comportam. Eles aprendem a valorizar muito mais a posição e as posses do que se trabalhar intimamente mesmo, né, trabalhar nos seus valores. Mas então por isso, nadar contra essa corrente, fazer um caminho contrário ao que a massa vem fazendo, é realmente um grande desafio. Não apenas pela oposição que se sofre nesse tipo de escolha, mas pela própria resistência que o indivíduo tem que ter das tentações que ele acaba vivenciando. Porque todo mundo faz, todo mundo se dá bem no nosso ponto de vista, eu também quero viver assim. Mas aí então, quando a gente escolhe essa dignidade e o sacrifício dos interesses inferiores, aí sim nós buscamos então os júbilos, que são as verdadeiras conquistas do espírito. Mas para que a gente possa escolher esse sistema de vida, ou melhor, essa filosofia de vida, é necessário para nós primeiro uma coragem muito grande, uma convicção muito grande também de que os frutos que serão colhidos por esse caminho são frutos verdadeiros. Certa vez a gente conversava, né? Por que eu tenho que ser uma pessoa boa? Se ninguém é. Se o mundo é individualista, se o mundo é egoísta. E aí então nós temos que transcender a nossa visão, olharmos para frente e perceber, entender o que nós estamos construindo com essas novas escolhas. E a gente vai trazer aqui quase que um chavão dentro do nosso meio, que é o nosso crescimento espiritual, a nossa evolução. Mas o que significa isso exatamente? Porque nós estamos aqui com os pés chumbados no mundo material, com a nossa mente concentrada nos interesses dessa realidade, mas a gente tem que entender exatamente a nossa imortalidade e o caminho que nós estamos percorrendo na construção dessa verdadeira felicidade. Então não basta eu ser bonzinho, querer ser bonzinho. Eu tenho que entender o porquê disso tudo. Por que vale a pena eu fazer esse sacrifício? Por que vale a pena eu escolher um caminho contrário àqueles caminhos que todos estão escolhendo? Porque eu tenho convicção de que eu sou um ser imortal, de que eu estou aqui numa passagem importante de aprendizado, de conquista e de superação, e que essa escolha que eu faço é o que realmente vai me proporcionar o prazer que eu estou buscando, que é o prazer do espírito. Então, essa convicção para nós estamos construindo com esses estudos, com os trabalhos, com as nossas condutas, e fortalecendo cada vez mais em nós. Porque é muito difícil para alguém que está solto no mundo, sem nenhum tipo de perspectiva espiritual, mudar o seu tipo de conduta, ser bonzinho, sabendo que o bonzinho sempre sofre. E é aquele que é o egoísta, que é o esperto, que sempre se dá bem. Por que eu tenho que ser diferente dele, se é ele que se dá bem e eu sempre me machuco? Porque eu não busco aquilo que ele está buscando, eu busco outra coisa. E sim, por isso que é colocado para nós, sacrificar os interesses inferiores. Esses interesses que nos prendem cada vez mais ao mundo material, em detrimento daquilo que vai me libertar no mundo espiritual. Mas para a gente pensar na liberdade espiritual, eu tenho que ter certeza que essa realidade espiritual existe. Os prazeres da alma, né, no braço. Então aqui, tirado então, essa introdução foi interessante porque o Filomeno ele traz para nós uma visão, né, exatamente das escolhas, dos estados, né, das pessoas que desencarnam nessa condição. Ele trouxe uma visão mais filosófica. Mas vamos agora para a situação prática daquilo que eles estavam observando. Então lembrando que era terça-feira de carnaval, no Rio de Janeiro, ele afirmou agora aqui claramente que era o carnaval carioca, e ele diz assim então: às 15 horas fomos solicitados por dedicado companheiro
a um socorro de emergência. Então, como eu falei para vocês, esse livro aqui ele tem vários casos, né, de atendimento que nós estamos acompanhando. Então surge mais uma emergência. Trata-se do irmão Arthur, eficiente médico de nossa esfera de ação, desencarnado há pouco mais de um lustro, né, um lustro, 5 anos, né? Então desencarnado há pouco mais de 5 anos. Aportara no mundo espiritual caracterizado por incontáveis ações de dignidade humana e filantropia. Com menos de 40 anos, realizara uma obra relevante junto aos enfermos como missionário da medicina em clínica geral. Não amealhara a fortuna em razão da bondade inata. Muito estimado, vivia com dignidade, sem ultrapassar os limites do equilíbrio social. Então é aquele médico que vivia em função da missão, em função do sacerdócio da medicina. E quando se vive em função do sacerdócio, você tem que escolher ou a ambição que a profissão oferece, te trazendo ali a riqueza, ou o sacrifício que você faz para poder atender realmente aqueles que precisam. E aí é uma questão moral, né, que a gente vai vendo hoje, não apenas na medicina, mas em várias outras situações. Se você quer um trabalho ou se você quer um emprego. O emprego te paga o salário. O trabalho vai pedir para você o sacrifício, o esforço para cumprir a sua missão. E aqui nesse caso, em todas as profissões, nós sempre pensamos, né, o que eu busco exatamente? Eu busco cumprir, né, a missão que eu abracei, fazendo escolha dentro daquela área profissional, ou eu simplesmente trabalho em busca da riqueza? Porque aí então não me importa, né? Eu posso simplesmente guardar os meus valores na gaveta e simplesmente colocar a minha ambição à frente de tudo. Então aqui nesse caso, sendo médico, ele acabou, como foi colocado, ele não tinha amealhado fortuna, exatamente em razão da bondade inata. E essa bondade inata é aquela história, né? Poxa, alguém está precisando de ajuda, o que eu posso fazer por ela? Ah, mas ela não pode pagar, não tem problema, eu atendo mesmo assim. Que é algo que a gente, infelizmente, hoje acaba ficando até mesmo, né, numa balança bastante complicada, porque ao mesmo tempo em que a gente quer cumprir essa missão, trabalhar né, com esse missionato, né, nós temos as necessidades pessoais. E como equilibrar, então, aquilo que eu preciso para me sustentar em comparação com aquilo que os outros precisam? Aí é o equilíbrio que todos nós, né, devemos, então, trabalhar. Como foi colocado aqui, muito estimado, vivia com dignidade, sem ultrapassar os limites do equilíbrio social. Deixara no campo de lutas a viúva, igualmente jovem, e uma filha adolescente por quem nutria entranhada afeição. A esposa fora-lhe uma provação bem suportada. Exigente e ambiciosa, rebelava-se por não alçar mais amplos, venturosos e infelizes voos morais. Ele a ajudara com toda a franqueza do caráter diamantino, sem conseguir melhores nem mais proveitosos resultados. Então aqui está colocando, né, que ele sendo esse médico missionário, esse médico que dava atenção aos necessitados, a esposa queria que ele trouxesse para ela os benefícios da riqueza da profissão. Então era uma pessoa ambiciosa, apegada às posições e interesses materiais, e ele, por sua vez, tentando ali, né, exercer, né, os seus mais nobres valores. Então um contraste realmente grande entre duas pessoas, vivendo na condição, né, de casal. Do nosso lado, prosseguia dedicado e constante, tentando mantê-la em harmonia, não conseguindo o quanto pelo que lutava. Então ele continuava junto à esposa, junto à filha, acompanhando e, nesse caso, continuando esse trabalho para ajudar a esposa a despertar para essa realidade moral tão necessária para todos nós. Nas crises de revolta que a assenhoravam, periodicamente, ela o inculpava, amaldiçoando-lhe as lembranças. Então, ao mesmo tempo em que ele procurava envolvê-la nessas vibrações amorosas, sempre que surgia ali uma situação difícil para ela, ela lembrava daquilo que ele não fez, daquilo que ele não ofereceu para ela. Portanto, amaldiçoava a sua memória, né? Então, era aquele choque vibracional, ele tentando envolvê-la com vibrações amorosas e ela devolvendo vibrações desequilibradas, né?
tomadas, né, com tanto veneno, por tanto veneno, né? A filha sofria a incompreensão da genitora, que a não perdoava por cultuar a memória paterna. Como efeito negativo, a jovem sensibilizou-se com a afeição sem profundidade de um colega de faculdade e consorciou-se, estimulada pela mãe aos 18 anos. Então, na faculdade, conheceu um jovem que tinha ali aquele sentimento mais ou menos, mas a mãe, né, vai lá e casa com ele. E foi o que ela fez. Porque o rapaz não dispusesse de recursos para a manutenção do lar, a sogra ofereceu a casa para que ali ficassem com ela até que as circunstâncias melhorassem. A convivência perigava a olhos vistos, muito embora todos os recursos que eram possíveis de canalizar emocionalmente e que o irmão Arthur os propiciasse. Então, um casamento infeliz para essa jovem, né? O que é bastante perigoso, né? Porque quanto maior a dor moral que alguém vivencia dentro de uma relação, mais o estado dela se torna introspectivo, desequilibrado, né? Então isso que ela estava vivenciando, e o Arthur, nesse caso, acompanhava, tentando ajudá-la da melhor forma. Conhecíamos a sua cruz oculta. Quando do estabelecimento do posto, ele ofereceu-se como voluntário para cooperar na emergência, de modo a poder visitar com mais assiduidade naqueles dias os familiares queridos. Trata-se da filhinha, informou, transparecendo grande desconforto moral. Foi levada de urgência ao Hospital Souza Aguiar. Aqui então, lembrando agora, aquele chamado de emergência que eles receberam, né? Então trata-se da filhinha dele. Silenciou, sopesando as palavras, para concluir sucinto. Noemi intentou o suicídio há pouco. As lágrimas umedeceram-lhe os olhos. Rogo providencial socorro para ela, adiu emocionado, conforme a vontade de Deus. Será um desastre se ela retornar nessa condição. Aqui, essa passagem, ela traz para nós uma reflexão bem interessante. Porque, enquanto nós ficamos preocupados com a morte em si, no caso de um suicídio, e, portanto, a gente procura salvar a vida daquela pessoa, que tenta, nesse caso, né, essa violência contra si mesmo, aqui essa colocação do Arthur trouxe para nós uma visão interessante. Ele diz assim: rogo providencial socorro para ela, conforme a vontade de Deus. Então ela pode desencarnar, ou ela pode não desencarnar, conforme as determinações de Deus, né? Cada espírito vai receber ali a cota que lhe é necessária, segundo uma visão que vai muito além da nossa compreensão. Mas ele traz essa observação. Será um desastre se ela retornar nessa condição. Então isso mostra para nós que a grande preocupação dele não é se ela vai desencarnar ou não desencarnar, mas é que se ela desencarnar na condição de suicida, aí sim ela se lança num abismo de sofrimento que ela vai ter que reconstruir toda uma vida com muita dificuldade e com muita dor. Então, a gente lembra daquela discussão que nós tivemos, discussão não, do estudo que nós fizemos, a respeito do aborto, né, de um feto vítima de um estupro. Então, nós debatemos aquele assunto, né? Poxa, uma mulher vivencia um estupro, ela engravida e ela pratica o aborto. De que modo que nós temos que observar isso? Ela está cometendo um erro? Ela tem o direito de fazer isso? Então, a gente não vai entrar no mérito da questão, porque só quem vivencia aquilo é que saberá exatamente a decisão que tomar. O que se espera exatamente é que ela procure ser forte o suficiente para que ela não erre contra si mesma e contra aquele que vivenciou, né, que faz parte agora dessa história. Mas na orientação espiritual que nós recebemos naquela ocasião, a resposta do espírito, né, Dr. Vitor, lá do grupo mediúnico, lá do grupo espiritual do Centro Espírita Leon Denis, ele trouxe uma resposta muito objetiva. Ele simplesmente analisa dizendo assim: nós não julgamos, apenas dizemos, ela não conseguiu, quando é o caso de uma mulher que pratica o aborto. Então, por que quando ele diz ela não conseguiu?
porque a expectativa era que ela fosse forte, que diante de uma experiência tão dolorosa como aquela, ela conseguisse levar adiante aquela experiência que para ela seria proveitosa, espiritualmente falando, porque dentro da visão material nossa, nós não conseguimos entender qual é a lição que aquilo oferece, e ao mesmo tempo para o espírito que vincula-se a ela agora naquela condição tão violenta. E ele complementa também dizendo, muitas mães dão seguimento. Algumas colocam depois, entregam o filho para adoção, outras abraçam aquele filho como um filho legítimo, outras praticam o aborto. E a questão que foi colocada mais uma vez, então, infelizmente ela não conseguiu. Aqui, trazendo um paralelo desse raciocínio para essa situação que nós estamos observando, quando aqui o Arthur coloca, será um desastre se ela retornar nessa condição, na condição de suicida. Mas e se ela retornasse como suicida? Os espíritos vinculados a ela nessa condição afetiva poderiam dizer também, infelizmente, ela não conseguiu. Mas o fato de não ter conseguido superar aquela experiência difícil não faz com que esses espíritos simplesmente passem a vida agora lamentando, mas começa agora um novo trabalho em que aquele espírito terá que novamente subir toda essa montanha, entre aspas, de reconquista, de reequilíbrio e tudo mais, que para ele será assim como naquele aborto. O aborto ela não conseguiu. Nesse caso, o que vai acontecer então? O que vai acontecer? Esse espírito, essa história daqueles espíritos, terão que recomeçar. Terão que novamente se vincular, terão novamente que se reaproximar, terão que reescrever a sua própria história. E isso poderá durar, por exemplo, uma encarnação, 2, 3 encarnações. Porque aquela experiência difícil seria a experiência capital. Aquele momento, se bem superado, traria um salto evolutivo para aquele grupo. Se foi fracassado, traria um atraso muito grande. Então o julgamento do plano espiritual nós não julgamos simplesmente o ato porque cada um pratica aquilo por uma determinada motivação que só aquela pessoa sabe qual é a força que ela tem para superar aquele momento. Porque é muito fácil você dizer para fora, poxa, mas ele não teve motivo para cometer o suicídio. Você sabe o que se passa no coração dele? Aquela pessoa não devia praticar o aborto. Você está no lugar dela, vivendo todas as angústias que aquilo acontece. Então, sem o julgamento, a questão vamos tentar ajudá-la a superar aquela experiência. Mas e se ela não superar? Vamos trabalhar para recomeçar. Então, essa visão muito interessante que ele trouxe e que me levou a essa reflexão. Que a preocupação dele não é se ela vai ou não desencarnar, mas é tentar fazer tudo para que ela não desencarne naquela condição de suicida. Porque ali será o grande problema para ela. Dudu faltou um trechinho aqui no final da mensagem. Complementa para nós, por gentileza. Mas enquanto isso, vamos lá. A mensagem que chega para nós, Gloriosos irmãos que, sabendo da sua chegada no terreno, em que saberiam que iriam estar de volta, chegam ovacionados por mostrarem que o trabalho planejado foi refeito e assim se mostrou apto ao seu crescimento evolutivo, trazer uma estrutura espiritual muito mais feliz, por saber que na ajuda que obteve durante a sua morada pregressa, foi sim a melhor forma de enriquecer a sua vida terrena, quando lá foi mostrada, então aqui, o espírito que volta ao mundo espiritual, ovacionado pelas conquistas, pela superação que teve durante a sua vida terrena, e agora volta no mundo espiritual como um espírito bem-sucedido. Agora, nesse retorno ao plano, tem mais objetivos bem formados para que o progresso desse espírito, que só vai e volta para aprender e crescer como um ser que foi enviado, sabendo que aquilo tudo que foi programado deu certo. E assim, nessa luta do bem, com o bem, pois o mal sempre ficará para trás, ninguém estaciona, e o objetivo desse empenho é somente ajudar a si mesmo nessa evolução que só mostrará que aquele que no seu progresso moral não deixou nada a desejar. Assim a vida terrena é um passo maior para essa subida no seu topo de alegria, quando retorna feliz
por saber que cumpriu, né? Deixa eu ver aqui. Só um instante, deixa eu só achar o ponto aqui, pessoal. Para saber que cumpriu a sua tarefa. Então, nossa querida irmã Angélica trazendo para nós essa reflexão sobre o trabalho moral que se faz aqui no mundo físico e as conquistas do espírito quando retorna ao mundo espiritual. Então, quer dizer, são provas diversas, né? Que é o caso do nosso amigo Arthur aqui, que trouxe esse exemplo e que, claro, reflete para todos nós esse aprendizado também, né? Obrigado, querida irmã Angélica, pela participação. Bom dia, embaixador. Avançando, vamos lá. Então, mais uma vez, né? Será um desastre se ela retornar nessa condição. Vi o Dr. Bezerra de Menezes concentrar-se como recolhendo informações e diretrizes que nos escapavam, após o que se propôs a visitá-la respondendo: sigamos para lá, não há tempo a perder. Né? Tô nem aí, bom dia também. Então aqui a gente viu, né? Olha que interessante, né? Vi aqui o depoimento do Dr. Bezerra. Vi concentrar-se como recolhendo informações e diretrizes que nos escapavam. Então é a força do pensamento de um espírito dessa envergadura que alcança planos superiores, né, de pensamentos, de ideias, em que ele consegue então recolher informações sobre o quadro que eles estavam atendendo. E aqui é legal o Filomeno falar, né? Informações e diretrizes que nos escapavam. Quer dizer, quem poderia ajudar, como poderia ajudar, qual era a história daquele grupo, tudo isso por uma concentração mental e com a força do pensamento. Quando chegamos ao nosocômio, né, o hospital, a movimentação era grande. Enfermos e acidentados, familiares em visita e profissionais agitavam-se em azáfama contínua. Então, lá no Souza Aguiar, né, que era o hospital, que foi o hospital mencionado aqui, o ambiente físico é aquela correria, né? Doentes, acidentados, familiares, médicos para lá, para cá, aquela agitação toda típica de um hospital público lotado, né? O irmão Arthur levou-nos a uma sala cirúrgica onde a jovem recebia assistência competente. Tentou cortar os pulsos, informou contristado. Recebendo oxigênio e transfusão de sangue, suturavam-se-lhe as veias, nervo e artéria quase que totalmente seccionados em ambos os braços, com maior comprometimento do braço esquerdo. A respiração era débil, quase imperceptível pela brutal hemorragia que fora contida parcialmente com torniquetes providenciais. Subitamente, um dos médicos que olhava o osciloscópio exclamou: parada cardíaca, massagem depressa. Naquele momento, o orientador apontou a jovem, quase totalmente desprendida do corpo. Aqui, então, quase totalmente desprendida, né? Então a gente viu assim que estava literalmente por um fio a vida dela, né? Então ela estava ali quase totalmente desprendida do corpo, em agitação frenética, sob domínio de impenitente obsessor que lhe gritava: quiseste morrer e assim será, não escaparás, não volverás ao corpo infame que desdenhaste, agora é conosco. Então, como se não bastasse a condição, né, de tentativa de suicídio que ela estava vivenciando, ainda estava sendo assediada por um obsessor que estava fazendo de tudo para que o suicídio se completasse. Não pude compreender bem o que se passava e não havia tempo para tanto. Enquanto prosseguiam as massagens sem resultado, o cirurgião solicitou o cardioversor elétrico para aplicação de choques, na esperança de reavivar o músculo cardíaco. Vi Dr. Bezerra de Menezes aproximar-se do algoz e deixar-se perceber na grandeza comovedora de sua humildade. Então, como eram espíritos em faixas vibratórias diferentes, né, de acordo com o grau evolutivo de cada um, Dr. Bezerra então se fez materializar para aquele espírito naquele momento. O espírito cruel, defrontando-o, blosonou. Né? Blosonou teve aquela postura orgulhosa, aquela postura vaidosa, né? Cheio de
de autoridade, né? Ela é minha, ninguém a tomará de mim. Veio às minhas mãos por livre e espontânea vontade. Não a deixarei. Aqui é interessante essa coisa, esse comentário que ele faz, porque mostra que não é um vínculo que existe entre esse espírito e essa jovem. Não há uma história pregressa em que ele se torna um obsessor em busca de uma vingança. Ele é simplesmente um espírito vinculado a essa faixa vibratória, né, daqueles que desencarnam pelo suicídio, e acabou entrando em sintonia com ela. Aí a gente se pergunta, mas quais os benefícios que esse espírito teria recolhendo, né, um espírito que desencarna como suicida? A gente não sabe. Para ele tem os motivos dele, né, os prazeres que ele sente fazendo isso, mas enfim, é aqui o que ele colocou. Ele diz ainda, agora aqui o Dr. Bezerra, né? Não sou eu quem te tomará o ser que amesquinhas, ripostou o sereno, senão o nosso Pai, Senhor de todos nós. A hora não é chegada para que ela retorne. Desse modo, se a retens, será o responsável pelo crime de homicídio consciente. Além do mais, o acontecimento será como quer o Criador, e não como desejemos nós. Esta é a tua vez de ceder. Então aqui o Dr. Bezerra esclarecendo esse espírito, né, que ela poderia ser salva, mas se esse espírito continuar obstinado em provocar a desencarnação dela, ele terá a responsabilidade. Ela provocou, né, teve ali a tentativa do suicídio, mas ele será o responsável por impedir que ela tenha essa chance de ser assistida. E ele coloca, não sou eu que vou te impedir, mas o próprio Criador. A voz era gentil, mas decidida, suave, porém segura, não dando alternativa à dubiedade de ação. O carrasco impudente estremeceu e retrucou: não a cederei, só a força, venha tomá-la. O desafio chocou-nos. Era a primeira vez em que eu defrontava uma cena de tal porte. Entidades perversas e vagabundas que por ali transitavam foram atraídas e começaram a chacotear. E a gente vai lembrar aqui, né, que, como a gente viu no começo do livro, quando a Julinda se encontrava internada naquele hospital psiquiátrico, era mencionada por Filomeno de Miranda a grande movimentação que havia entre encarnados e desencarnados. E no caso dos desencarnados, não eram apenas trabalhadores, mas espíritos que estavam vinculados aos pacientes, procurando muitas vezes até atrapalhar o tratamento. Eram espíritos que estavam no processo de obsessão, eram espíritos curiosos. Eles não eram impedidos de frequentar aquele local. E aqui é a mesma coisa, né? Num hospital público, quantos e quantos eram aqueles, então, que estavam ali presentes, observando aquela discussão que havia, discussão entre aspas, né? Discussão muito mais da parte desse espírito do que do Dr. Bezerra de Menezes. Mas observando, né? E quando colocaram aqui entidades perversas e vagabundas que por ali transitavam, foram atraídas e começaram a chacotear. E esse chacotear é fazer aquela rodinha e botar fogo na fogueira, né? Botar mais gasolina na fogueira, gritando, estimulando para que a briga mesmo aconteça. O que é muito natural no nosso mundo de hoje, né? Então, se isso acontece com naturalidade no nosso mundo, não vai acontecer no mundo espiritual? Com toda certeza. Sem qualquer ressentimento ou desprezo pelo malfeitor, o amigo dos sofredores silenciou, em prece de profundo recolhimento. Então é a segunda vez que ele faz isso, né? Numa outra oportunidade ele simplesmente silenciou e através da prece ele começou a irradiar, né, aquela luz que denotava a sua elevação. Enquanto isso sucedia, o irmão Arthur semi-incorporava o médico que aplicou a primeira descarga elétrica na área do coração. O corpo semi-morto foi sacudido com violência, após o que recebeu a segunda dose. Vou fazer uma pausa aqui porque é bem interessante essa parte. Enquanto isso sucedia, o irmão Arthur semi-incorporava o médico. Quando se fala semi-incorporava o médico, a gente pode imaginar que isso aconteceu de uma forma tão natural, enquanto o atendimento acontecia, que ninguém percebeu que se tratava de um transe mediúnico que o médico estava vivenciando, a presença de um espírito naquele momento, sem que ninguém se desse conta.
E a gente pode então estender isso para o nosso mundo de modo geral. Quantas e quantas vezes os espíritos estão mais próximos de nós durante muitos trabalhos ou também durante muitos problemas nesse processo de influência espiritual que acontece de uma forma tão profunda e tão sutil que ninguém percebe. Casos de crimes que acontecem quando um obsessor se aproxima daquele que é o praticante do crime, pela relação mental, vibracional que existe entre eles, em que o próprio obsessor toma conta da situação. E depois, em situações também nobres, como é o caso do trabalho que a gente está vendo desse médico, e em tantas outras situações, em que espíritos nobres também assumem o controle daquele que está realizando aquele trabalho sem se dar conta. Então, enquanto a gente acha que os fenômenos mediúnicos acontecem dentro daquele cerimonial de um centro espírita, de uma reunião mediúnica e coisa e tal, isso acontece muito mais do que nós imaginamos. E aqui, então, esse profissional que prestava aquele serviço estava sendo assessorado por esse médico numa relação de comunhão de pensamento entre eles para que o trabalho fosse bem sucedido. Imaginemos isso acontecendo em salas de emergência, em UTIs, em centros cirúrgicos, em salas de aula, em tribunais e tantas e outras situações que vão acontecendo. É a relação entre espíritos, mundo físico e mundo espiritual, nessa comunhão de ideias, saindo mais uma vez desse cerimonial de uma reunião mediúnica, em que nós temos que fazer uma preparação, etc, etc, etc. Então isso acontece com muito mais naturalidade do que nós imaginamos. Avançando então. O corpo semi-morto foi sacudido com violência, após o que recebeu a segunda dose. À medida que se concentrava, Dr. Bezerra começou a irradiar poderosa luz que saía do seu plexo solar, inundando a sala de forte claridade espiritual. Em nome de Deus, ordenou então, devolva essa jovem ao seu corpo. O espírito da treva ficou paralisado, sem compreender a ocorrência. Soltou o espírito, que sentiu o impacto das descargas elétricas e o forte apelo da matéria debilitada, parecendo à nossa visão que era violentamente sugado pelo invólucro carnal. O coração voltou a pulsar, fraco a princípio, mas regular depois, permitindo a conclusão do atendimento cirúrgico. Não sabia o que fixar. Se o irmão Arthur, em comovido pranto de júbilo, se ajusta entre amor e ódio, perdão e vingança, longe dos olhos terrenos, aqui justa nesse caso, são aquelas disputas de cavaleiros, em que cada um segura uma lança, vai a cavalo um contra o outro e tal. Então ele trouxe essa ideia do combate entre amor e ódio, perdão e vingança, longe dos olhos terrenos, naquele santuário onde a vida física era decidida em perfeito entrosamento, espíritos e homens adestrados. O diretor impertérrito, ou seja, imperturbável, corajoso, sem demonstrar vitória alguma, prosseguiu. A vida é patrimônio de Deus, e todos nos encontramos situados nela com propósitos superiores que nos estão reservados. Todos conduzimos enganos lamentáveis, que são frutos da nossa ignorância, igualando-nos desse modo nos erros e diferenciando-nos nos acertos. A sua anuência, meu amigo, é abençoado acerto, ou seja, a sua concordância em libertar o espírito daquela jovem, ou aquela jovem na condição de espírito, para retornar ao corpo físico, é abençoado acerto, que lhe descerra oportunidade nova de que todos podemos gozar. O bem é inexaurível nascente, que flui sem cessar, sempre melhor para quem o distende aos outros. Observe agora, em nome de Deus. Um grande silêncio se abateu sobre a sala. As entidades ruidosas calaram-se atemorizadas. Permanecia a luminosidade.
o espírito pareceu tornar a realidade. Antes de assumir a atitude habitual de maldade, viu adentrar-se e seguir na sua direção um ser espiritual que desencarnara com a idade de 8 anos aproximadamente, acompanhado de veneranda entidade. A pequenina ergueu os braços e exclamou entre soluços: "Papai, paizinho, meu paizinho!" A surpresa aturdiu-o, mas a pequenina atirou-se-lhe nos braços, enquanto, aconchegando-a de encontro ao peito, ele por sua vez respondeu: "Filhinha, alma de minha alma, mamãe!" E afogou-se em pranto de emoção superior, desde há muito represado. A anciã era sua genitora, que lhe trazia a filhinha inesquecida, de quem ele estava distante pela própria incúria. Todos nos comovemos sinceramente felizes com o resultado da punha. A esse tempo, Noemi, anestesiada, estava sendo removida para a unidade de terapia intensiva. Os 3 afetos recobraram o tempo de longa separação, em demorado amplexo de ternura e saudade, em demorado abraço, de ternura e saudade. A genitora osculava o filho, beijava o filho, a ovelha que se extraviou e agora fora encontrada, enquanto ele, sem conter as lágrimas, não conseguia falar, sem saber a quem afagar-se, a quem mais afagar, se a mãe ou a filha. Naturalmente, o benfeitor retornou à postura habitual, simples e nobre. Nesse momento, a senhora interrogou o mentor do trabalho: "Poderíamos hospedar o meu filho no posto de socorro para o tratamento inicial antes de o transferirmos para outra instância?" "Com inefável prazer", ripostou o jovial e respeitável Bezerra. O irmão Arthur retirou o pequeno walkie-talkie e comunicou-se com o acampamento, solicitando veículo e padioleiros para o transporte do novo paciente. Aqui o walkie-talkie, ele foi colocado em itálico, exatamente porque, mais uma vez, é uma analogia àquilo que nós conhecemos hoje. Mas aqui se trata de um equipamento de comunicação esse que já foi mencionado, não apenas aqui por Manuel Filomeno de Miranda, mas André Luiz também já falou sobre isso, de comunicadores à distância, em que conseguem os espíritos se comunicar. E isso traz para nós uma dúvida, porque quando a gente estuda que no mundo espiritual se comunica pelo pensamento, por que a necessidade desses equipamentos? Isso a gente vai lembrar sempre, que existem ali situações e recursos no plano espiritual que nós desconhecemos. Mas nesse caso aqui, o irmão Arthur, então, vinculado àquele posto de socorro, estabeleceu uma comunicação direta com os socorristas, solicitando então o transporte e assistência para levar esse novo paciente para aquele posto de socorro. Então, mais uma vez, daquilo que nós não compreendemos, nós aguardamos para ter uma informação, para ter um entendimento melhor no futuro. Ali mesmo, sob o carinho dos familiares, o antigo perseguidor foi socorrido com passes que o amolentaram, auxiliando na desintoxicação psíquica de que necessitava, adormecendo para facilitar-se-lhe o transporte. A genitora e a filhinha acompanharam-no, felizes e reconhecidas. Posteriormente, soube que, no instante da reflexão profunda do Dr. Bezerra, ao ser notificado do atentado suicida de Noemi, esse fizera uma consulta, cujo método me escapou, aos centros de informação de nossa esfera, a respeito do conteúdo obsessivo do problema, simultaneamente quem se encontrava envolvido e como alcançá-lo. Foi aquele momento em que o Dr. Bezerra de Menezes fez aquela concentração, quando eles estavam no posto de socorro e chegou aquela informação. Ele ficou então concentrado, buscando nessas esferas superiores a visão geral daquele quadro que se apresentava. E nesse caso, como foi colocado por Filomeno de Miranda, a respeito do conteúdo obsessivo do problema, ou seja, quem era o obsessor, por que ele estava ali, de que forma que o problema poderia ser solucionado, quem se encontrava envolvido, como alcançá-lo, e ali então ele começou a articular, com a assistência de outras inteligências,
a consulta para encontrar essa mãe, porque conheceram a história do espírito, a mãe, a filha, para que elas estivessem presentes naquele momento. Então foi mais ou menos parecido com aquilo que nós encontramos no livro Libertação, em que André Luiz comentava, né, que a jovem Margarida se encontrava naquele grave problema obsessivo, e o assistente, o Alexandre, se eu não me engano o nome dele, mas não me recordo o nome, mas era ali o orientador espiritual daquele trabalho, quando eles encontraram 3 obsessores vinculados a ela, no quarto dela, sugando todas as energias para que ela então definhasse. E aí André Luiz perguntava, e agora, o que a gente faz? Sai brigando e dando pancada em todo mundo? Aí a gente lembra que o assistente simplesmente fez uma consulta, conheceu a história daqueles obsessores, do porquê que eles se tornaram espíritos naquela condição. E aí então naquele momento foi entendido que ele estava daquele jeito porque o filho havia sido injustiçado. E qual é a melhor forma de reverter a visão de um obsessor? É exatamente assistir aquele que mais ama. E aí então o filho foi assistido e o obsessor deixou de ser obsessor e passou a se tornar um assistente. Então, na verdade, é trabalhar no coração daquela pessoa. Não é trabalhar simplesmente a mente dela ou entrar num embate contra ela. Aqui foi certeiro, né? O obsessor implacável naquele momento, negando qualquer tipo de ação contrária, ele simplesmente disse, em vez de brigar com ele, né, nós vamos então demovê-lo daquela condição. E veio ali então, naquele momento, a mãe e a filha. Quer dizer, uma estratégia absolutamente incontestável e absolutamente eficaz dentro da proposta que eles tinham. Enquanto nos dirigíamos ao hospital, mensageiros diligentes providenciaram a vinda dos familiares do perseguidor, que aguardavam em oração e vigília no bem, por momento semelhante, a fim de atingi-lo para a própria redenção. Fomos rever Noemi na sala da UTI, acompanhados pelo venturoso Arthur, que não ocultava a emoção nem o reconhecimento. Aqui a gente fala de um grau de emoção desses espíritos, né, que eles falam chorando, soluçando e coisa e tal, mas é um sentimento, deve ser para eles, né, um sentimento tão profundo, uma explosão de emoções que nós não conseguimos dimensionar. Utilizei-me da circunstância e indaguei objetivando esclarecer-me. Se nosso irmão persistisse no erro, no propósito nefasto, negativo, que recursos seriam utilizados? Ou seja, se esse espírito não mudasse a postura, aceitando a presença da mãe e da filha, o que poderia ser feito para poder ajudar? O nosso benfeitor, sem enfado, né, sem cansaço, né, informou-me: não há força que suplante o amor. Por isso que eu falei para vocês, né, o trabalho é feito no coração. E a força do amor, ela é implacável. Recorrendo à fonte sublime do amor sem limite, através da oração, fomos visitados pela resposta superior do céu, que o dulcificou num átimo, fazendo-o recordar-se da própria filhinha, que um dia fora raptada da sua companhia. Então, no momento em que o Dr. Bezerra de Menezes fez aquela prece no hospital, lá no posto de socorro, forças do plano espiritual já começaram a envolver esse espírito, fazendo com que ele rapidamente começasse então a relembrar daqueles sentimentos que ele havia esquecido, da memória da sua filha, porque depois, quando ela aparecesse, seria assim arrebatador. Porque enquanto ele se encontrasse endurecido naquelas memórias, naquelas ideias de perseguidor em que ele estava, ele certamente não seria sensibilizado. Então ele começou a ser trabalhado antes. Por isso que foi colocado, né, aqui para nós, né? Fomos visitados pela resposta superior do céu, que o dulcificou num átimo, fazendo-o recordar-se da própria filhinha que um dia fora raptada de sua companhia. O amor que nele estava enfermo, escravo da revolta, rompeu as amarras e ele cedeu, o que lhe facultou sintonizar com os afetos familiares, convidados para aquele momento. Noutras tentativas, em circunstância diversa, ambas estiveram próximas, buscando alcançá-lo,
sem o conseguirem, porque ele se encontrava encerrado em si mesmo. Se a pessoa não se volta, não se descerra para o bem, deixando-se permeabilizar, fica atrofiada nos sentimentos nobres, deambulando nas faixas inferiores, sem que os registros captem os apelos mais elevados que lhe chegam. Não nos esqueçamos do ensino sempre atual de Jesus. Pedi e dar-vos-á, e dar-se-vos-á. É necessário pedir, saber fazê-lo e esperar com receptividade. Havia muito material para demoradas reflexões. Novas perguntas me afloraram a mente. Compreendi, no entanto, que o momento já não era próprio para fazê-las. Estávamos ao lado de Noemi, reintegrada nos implementos orgânicos, repousando com dificuldade. O diretor sorriu e afiançou ao irmão Arthur com bondade tocante. Noemi sobreviverá. Deus seja louvado. Então aqui para nós, né? Obrigado pela presença dos nossos irmãos aqui de plano espiritual. Já vou fazer a leitura aqui já. Aqui a gente lembra então que enquanto ele se encontrava endurecido, o obsessor, a mãe e a filha estavam próximas em outras situações. Mas ele, sintonizado em outra faixa, não percebendo a presença delas, acabou então não sendo beneficiado. Mas agora, pelo que foi colocado para nós, a estratégia era para ser definitiva. E ali, para o Dr. Bezerra de Menezes, naquele momento, porque não era simplesmente recolher aquele obsessor, era salvar a vida da Noemi, que se encontrava ali às vésperas, ou ali numa desencarnação iminente, agravada pela presença dele. Então não havia plano B. Né? Então quando o Filomeno colocou, e se ele não tivesse, o que o Dr. Bezerra de Menezes foi, nesse momento, era para ter. Não tinha escolha, não tinha ali não tinha outra situação. Né? Dudu, não vou conseguir mexer agora, mas paciência aí rapidinho, que a gente já termina aqui. Tá? Então deve ser por aí, meu querido, dá uma olhadinha aí. Vamos lá, meus amigos, aqui. Primeiro a nossa querida Celina, presente aqui conosco, né? Um grande beijo. E obrigado pela presença aqui no nosso estudo. Ela diz assim para nós: queridos filhos, que Jesus os abençoe com a sua grande paz. Estamos aqui estudando as vidas e as experiências de outros irmãos, os sofrimentos e os atos positivos pelos quais passaram, servindo-nos assim, uns e outros, de grandes exemplos onde podemos nos espelhar e refutar em nossas vidas. Vendo as consequências de determinados atos, já pensamos duas vezes em vez de realizá-los. Compreendendo a felicidade daqueles que venceram, podemos nos esforçar para caminhar pela porta estreita dos sacrifícios dos nossos interesses mesquinhos, deixando as paixões inferiores de lado, enfraquecendo-as até que se tornem parte do passado. Já não temos como dizer, não sei. Não sei as consequências, não sei os resultados. Mas é preciso viver para aprender realmente. E eis o convite dos estudos: conhecer, viver e aprender. Deixar que pouco a pouco as experiências acompanhadas deixem invadir nossas experiências diárias. Observem que nos livros da literatura espírita idônea, nada há de dissonante do que Jesus nos trouxe há 2000 anos, tampouco o que a doutrina espírita nos ensina. Mas os romances e histórias que nos chegam, repito, desde que idôneas como as que temos estudado, oferecem a todos nós a ilustração dessas lições, a colocação prática do que lemos e nem sempre compreendemos. Mas para que essas lições sejam internalizadas e compreendidas, é preciso exercitar o livre-arbítrio, o querer de cada um. E assim damos a todos esse espaço de reflexão e ação. Por isso, queridos, nem sempre as mensagens chegam com a mesma frequência de antes. Porque a gente sempre quer, né, todo dia, a presença deles aqui para trazer para nós um pouco de perfume, né? Mas é preciso que a gente primeiro fique em silêncio um pouco para a gente pensar por nós mesmos, né? Vocês já sabem que estamos aqui, já sabem da importância das perguntas, questionamentos,
da participação de todos e mais, de deixar seus corações se tocarem pelas experiências que estudamos. Já sabem da assistência de Deus nos bons propósitos. É hora então de decidir realizar e viver. Não os abandonamos, mas estamos deixando espaço para vocês participarem e para vocês exercitarem, para vocês refletirem e experimentarem. Não temam, coragem. Não temam, Jesus não nos abandona. Não temam, não estão sozinhos. Reflexões virão, claro, para o incentivo geral e orientações quando necessário, mas a autonomia de seus espíritos é o que o nosso amor almeja, com o carinho de sempre Estelina, né? Então é aquela presença assistida, né? Nosso trabalho assistido. Então sempre nos dando essa condição de tomarmos ali, né? De analisarmos, de refletirmos por nós mesmos e sempre ali, né? Quando oportuno, trazendo essas orientações luminosas para nós, né? Então muito valiosa essa forma de trabalhar conosco, né? Porque do contrário, a gente lembra, muitas vezes grupos que trabalham com mediunidade acabam criando uma dependência dos espíritos, né? Nada podem fazer sem que haja uma orientação do plano espiritual. Então nós estamos aprendendo a ter autonomia, né? As crianças que começam a pedalar têm as rodinhas agora também, né? Então beijo, Celina, obrigado pela presença. Nosso amigo João, presente aqui conosco também, obrigado pela presença, diz assim através de versinhos, vamos lá. Deitado sobre a terra, o silêncio se fazia. Eu sabia que era um nada, e calmo eu esperava. Era a morte, e feliz eu descansava. Meus amigos e parentes rezavam. Eu em júbilo prazer vibrava. Era lindo saber que me gostavam, e aos poucos fui me acostumando. Daquele escuro se fez a luz, e assim eles chegaram e me levaram. Foi tranquilo, foi justo. Agora estarei bem, sei disso. A morte foi apenas a chegada. Que maravilha, estou muito feliz. Né? Então ali a pequena trajetória, né, entre desencarnar e acordar no plano espiritual. Né? Então ficamos felizes por você também, meu querido amigo. E para nós finalizarmos, meus amigos, mais uma vez aqui, desculpem o exceder do nosso tempo. Deixa eu ver aqui. Tudo em ordem, beleza, então. Tá. Então é isso, né? Quase não colocou o que, Fabi? Não peguei aqui não captei aqui o time da sua colocação, depois me passa. Mas é isso, meus amigos, né? Aqui para nós, então, finalizamos esse capítulo. Ah, quase não colocou mensagem? Ai de você se não puser. Ai de você, Fabiana. Pelo contrário, imagina. Mais essa agora, Andréia. Vamos dormir com isso. Mas é isso, meus amigos. Finalizamos aqui então o capítulo 13, conhecendo mais um caso aqui que mostra para nós, né, toda a ação, toda a grande mobilização. Chegou, manda, Dudu, não tem filtro não. Então aqui toda a ação do plano espiritual, né, as situações aqui dos irmãos encarnados também. Então finalizamos aqui o nosso trabalho.